Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo vamos conversar sobre a relação de Euler. Nossa, já vamos começar com uma discussão, né? É Euler ou é Euler? Bem, eu digo o seguinte, o que é importante é a gente entender o conceito. Se a gente for ler como se escreve, Euler. Se a gente considerar que é um nome descendente do francês, Euler. Então tem hora que eu vou falar Euler, Euler, vocês vão entender o que interessa é o conceito. Você já me conhece, eu sou o professor Tony, trabalho aqui em Curitiba, no Colégio Estadual do Paraná. Você já me conhece os outros vídeos. Então vamos lá. Primeira coisa, o mais importante, não é se é Euler ou Euler, mas a gente compreender esta relação que tem muita importância dentro do estudo dos poliedros. E vamos ver aplicações dentro desse conceito, em aplicações práticas, em problemas práticos dentro de poliedros. Então você sabia que existe uma relação entre o número de vértices, de faces e arestas de um poliedro? Sabia que já existe uma relação, que faz uma, por isso que o nome, né, relação, ela vai fazer um relacionamento entre faces, arestas e vértices. Primeiro, vocês lembram o que significa cada um desses conceitos? O que é uma face, o que é uma aresta e o que é um vértice? Vamos relembrar algumas coisas aí, caso tenha alguma dúvida, tá bom? Essa relação é exatamente a relação de Euler. Aqui nós temos alguns exemplos de poliedro, né? Poliedro é exatamente quando todas as faces dele podem estar contidas num plano. Todos eles aqui, ó, eu passo um plano, cada uma das suas faces conseguem estar inteirinha sobre ela. Por exemplo, um cilindro já não vai ser um poliedro, porque a área lateral ali não tem como eu colocar num plano apenas. Então é o que a gente classifica como corpos redondos, né? Que a gente trabalhou em alguns corpos redondos nos vídeos anteriores, como foi o caso do cilindro, como o caso do cone, da esfera. Agora, aqueles que todas as faces eu consigo colocar num plano, eu chamo de poliedro. E cada uma das faces tem o formato de uma figura plana conhecida. Por exemplo, quadrado, retângulo, por exemplo, aqui no outro triângulo, pentágono, hexágono. As faces são exatamente essas áreas que vão formar ali, né? Onde elas estão contidas num plano. A aresta, o que é a aresta? A aresta é exatamente a união de duas faces. Então, quando elas se encontram, vai formar uma linha, e essa linha a gente chama de arestas. E o vértice, o que é? Exatamente a união, onde há um ponto de encontro entre, no mínimo, 3 arestas. Pode ser 3 ou pode ser mais. E ele vai ser o nosso vértice. Aqui nós temos um exemplo de vértice, aqui outro vértice e assim sucessivamente. Então hoje especificamente a gente vai ver exatamente uma relação que vai usar a face, aresta e vértice, que a gente conhece como relação de Euler. Então aqui já fizemos aqui, ó, uma exemplificação da face, da aresta e do vértice, que eu já comentei com vocês, que são os conceitos fundamentais que a gente precisa hoje. Então já vamos começar praticando, né? Eu digo que uma das habilidades fundamentais neste momento é a gente desenvolver a nossa habilidade de visão espacial. Ou seja, não preciso pegar algo para eu conseguir visualizá-lo completamente, tá? Isso é uma habilidade muito importante para a resolução de problemas. Ó, eu quero que vocês determinem o número de faces, de vértices e de arestas desses 2 poliedros que a gente tem aqui. Então não dá para, por exemplo, nós não podemos pegar ele na mão e ficar girando. Então você vai ter que fazer mentalmente para contar o número de faces, de arestas e de vértices. Vou dar um tempinho para vocês pensarem e já voltamos a conferir.
Então, galera, como eu falei, a gente não tem o sólido para movimentar, porém a gente tem que ter essa visão da gente conseguir olhar atrás, frente, topo, a visão de baixo, a visão lateral esquerda, lateral direita. Isso é uma das habilidades espaciais, de visão espacial, que a gente precisa verificar. Por exemplo, nesse sólido aqui, ele é um sólido. Qual é o nome desse sólido? Bem, esse daqui nós não temos um nome. Já esse daqui a gente tem um nome. A gente vai estudar em vídeos posteriores, que a gente chama ele de prisma. Qual que é essa base aqui? Se a gente for olhar, ó, a base tem 5 lados, então, portanto, é um pentágono, né? Então, a gente chama esse nosso 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, chamamos de pentágono. Esse caso é um prisma de base pentagonal. Já esse daqui, nós não podemos chamar, ele não tem um nome específico, exatamente porque ele é reticulado, ele não tem um nome específico. Porém, nós vamos contar. Só que daí é aí que você tem que tomar cuidado, né? Para não contar 2 vezes a mesma face, nem a mesma aresta e nem o mesmo vértice. Tomando esses cuidados, nós verificamos que esse daqui nós temos 8 faces, 18 arestas e 12 vértices. Foi fácil ou não foi? Acho que pela primeira vez eu acho que não foi tão tranquilo. Eu acho que o número de faces foi bem fácil de vocês conseguirem. O número de arestas deu um pouquinho de trabalho, não é verdade? O vértice é fácil da gente ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, fácil o vértice, não é verdade? O número de faces também não é muito difícil, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Viu? Não é tão difícil. Agora, o número de arestas já ficou um pouquinho mais fácil, um pouquinho mais difícil da gente fazer. Nesse até nem tanto, mas em outros sólidos vai ficar mais difícil. Por isso, a relação de Euler vai ser fácil da gente descobrir essa terceira. Se eu conheço 2, a terceira vai ficar muito fácil da gente definir ela usando exatamente a relação de Euler. Nesse outro caso, a mesma ideia, ó. Nós vamos ter 7 faces, 15 arestas e 10 vértices. Então vamos lá, vamos continuar o nosso estudo aqui. A relação de Euler ou Euler, né, como eu já falei, ó, se a gente deixar no português, ó, ler como se escreve, a gente sempre aprendeu, desde a professora lá que nos ensinou lá a ler, né? A gente tem que ler igual se escreve. Como se escreve Euler? Tem problema eu falar errado? Não, né? Não tem problema eu chamar de Euler. Muitos professores chamam de Euler. Tem gente que é mais chatinho, quer falar com a pronúncia correta do nome, né? Euler. E muita gente às vezes não gosta, né? Eu não tenho problema. Por exemplo, tem gente que erra meu nome, meu sobrenome, né? Que se for dentro do polonês lá, ele chama de Groch. Mas é difícil a pessoa que vai lá do fundo. Então se chama de Grosch, ali outra Grock, já me chamaram de várias coisas. Eu não ligo, né? O que interessa é entender o conceito. E é isso que nos interessa nesse momento. Então nós temos essa relação de Euler, foi feita um matemático suíço, de origem suíça, vocês sabem, né? Lá, uma parte dela se fala francês, né? O Leonhard Euler viveu nesse período, descobriu uma importante relação entre o número de vértices e o número de arestas e o número de faces de um poliedro convexo. Opa, mais um conceito. Nós falamos nos vídeos anteriores sobre o que é um poliedro convexo e um poliedro não convexo. A gente já vai relembrar a diferença entre eles. Vou voltar ali no slide anterior que fica fácil da gente verificar. Esse daqui é exatamente um exemplo de um poliedro convexo. E esse daqui de um poliedro não convexo. Quem lembra a dica que eu dei? Que eu prefiro principalmente, né? Imagine que eu passar uma reta em qualquer sentido aqui, eu só vou ter uma entrada e uma saída. Então, eu chamo ele de convexo. Agora, imagine que eu passasse uma reta exatamente cortando aqui, ele iria sair, entrar novamente e depois sair. Ou seja, ele teria mais de uma entrada e de uma saída. Então, a gente chama ele de poliedro convexo. Esse poliedro, ou melhor, poliedro não convexo. Se a gente chama de poliedro não convexo, ele também pode ser conhecido como poliedro côncavo. Vocês lembram lá da física, né? O professor falava dos espelhos côncavo e convexo, né? O côncavo é o que a gente chama do não convexo. Então, continuando aqui.
Ele também introduziu muitas das terminologias da matemática moderna e notação matemática, particularmente dentro do que a gente conhece como análise matemática, como também o conceito de função matemática, um conceito que a gente trabalhou muito nos 2 últimos anos. Trabalhamos com a função afim, a função quadrática, a função exponencial, a função trigonométrica. Esse conceito, os primeiros conceitos, esse conceito de função foi definido exatamente por Euler. Ele também é reconhecido por trabalhos dentro de mecânica, de dinâmica, de fluidos, ótica, astronomia e teoria da música. Vocês vejam que esse pessoal lá, do mais antigo lá, era um pessoal multifacetado, né, que estudavam muitas coisas. Hoje em dia nós estamos muito na área da especificidade, cada vez muito mais específica. Mas vamos lá do conhecimento dele que foi produzido, que nos interessa, que é a relação de Euler. Aqui nós temos o cubo a gente já conversou, né? Na verdade ele é um apelido. O nome correto dele a gente chama de hexaedro regular. Hexa porque 6, edro, lados. Então ele tem 6 lados, 6 faces, né? O correto é falar face, não lado. Lado a gente fala quando é bidimensional. Como é tridimensional, nós vamos falar de face. Então aqui nosso hexaedro tem 6 faces, o tetraedro que tem 4 faces, o dodecaedro que tem 12 faces. Aqui temos o prisma de base pentagonal, que já comentei com vocês, são 7 faces. A pirâmide de base quadrangular, que tem 5 faces. E o tronco de pirâmide retangular, que tem 6 faces. E aqui foi contado o número de vértices, arestas e assim sucessivamente. Então aqui eu tenho um conjunto de alguns poliedros convexos e que, se eu utilizar esses aqui, eu consigo, baseado nesses exemplos aqui, deduzir a relação de Euler. Mas a gente não vai fazer isso, porque a gente não tem tempo para fazer esse tipo de situação. A gente, por uma indução, a gente consegue chegar a essa relação de Euler conhecendo esses valores que a gente já tem. Como a gente não tem muito tempo, a gente já vai aqui usar a nossa formulazinha, a nossa relação. Ela não é uma fórmula, né? Ela é uma relação, que vai ser vértice menos aresta mais o número de faces igual a 2. Em algum lugar você pode encontrar uma maneira diferente de escrita, mas quer dizer a mesma coisa. Esse A, em vez de estar menos aqui, passar A para cá. Ou seja, vértice mais face igual a aresta mais 2. Isso é só uma questão de organização. O que interessa é que o número de vértices, menos o número de arestas, mais o número de faces, é igual a 2. E essa relação a gente pode chegar exatamente por indução, usando esses valores aqui. Bem tranquilo. Joia? Então essa é a nossa relaçãozinha que a gente vai utilizar a partir de agora nos exercícios. Então vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Você sabia que em alguns poliedros, nem todos não convexos, essa relação de Euler vale? Porque essa relação que a gente acabou de falar vale para qualquer poliedro convexo. Porém, nem todo poliedro que não seja convexo, né, os poliedros não convexos, essa relação vai valer. Porém, algum deles vão valer a relação. Por exemplo, esse poliedro aqui tem um formato como se fosse uma cruz. Ó, o número de vértices dele é 24, o número de arestas é 36 e o número de faces 14. Então, vértice menos aresta mais faces é igual a 2. Ou seja, valeu a relação de Euler. Nesse daqui, ó, o número de vértices 16, o número de arestas 32 e o número de faces 16. Nesse caso, somando eles, deu 0, ou seja, deu diferente de 2, que era o valor que a gente estava esperando na relação de Euler. Então, a gente pode dizer que a relação de Euler vale para todos os poliedros convexos e vale para alguns não convexos. Então, não é uma regra, então a gente tem que tomar um cuidado quando a gente estiver trabalhando com poliedros não convexos. Tranquilo? Fixamos esse conceito? Então, agora vamos conversar um pouquinho aqui. Arquimedes, que viveu lá 3 séculos antes de Cristo, descobriu um poliedro convexo formado por 12 faces pentagonais e 20 faces hexagonais, todas regulares. O que quer dizer regulares? Os lados iguais, né?
Esse poliedro inspirou a fabricação de uma bola de futebol que apareceu primeira vez na Copa de 1970, que é uma Copa muito querida por nós, onde a gente foi tricampeão, né, o país. Quantos vértices possui esse poliedro, gente? Então, ó, o que eu sei? Ele tem 12 faces pentagonais e 20 faces hexagonais. Então, como é que a gente pode fazer isso? Nesse caso aqui, ele tem 20 faces hexagonais, então vou fazer 20 vezes 6, 120 arestas. Tranquilo? E tem 12 faces pentagonais, né? Pentágono tem 5 lados, então ele tem 60. Então, 60 mais 120, nós vamos ter 180. Só que tem um detalhe neste caso aqui, gente. As faces, na verdade, quando eu faço esse tipo de conta, eu estou contando ela 2 vezes, porque as faces vão ser unidas, né? Ou seja, eu peguei ali 12 mais 20, que são as faces, deu 32. No caso das arestas, desculpa, não, ali, as arestas, eu contei 2 vezes, 60 mais 120, 180. Como as faces vão ser unidas, a aresta eu contei desta e dessa, uma vez cada uma delas, então eu contei dobrado. Ou seja, quando eu faço essa conta aqui, eu tenho que dividir por 2 o número de arestas para dar exatamente o número de arestas correto. Como tinha dado 180, o número de arestas correto seria 90. E o número de vértices, lembra que eu disse que alguma medida às vezes é difícil de achar? Eu posso usar a relação de Euler exatamente para achar a terceira que eu não conheço. Porque vejam ali que ficou bastante difícil de eu contar. Então eu vou colocar vértice menos a aresta, que eu acabei de chegar a um cálculo simples, que deu 90. O número de faces, que é 32, igual a 2. Fazendo a nossa continha, achamos que o número de vértices, no caso dessa bola ali, é de 60. Tranquilo? A dica é, então aqui, como é que eu cheguei nesse 60? Eu peguei lá que eu tinha 12 pentagonais, vezes 5, 60. E eu tinha quantas? 20 faces hexagonais, que eram 6 lados. Então, 20 vezes 6, 120. Você que lembra que depois eu vou unir essas faces, que vai formar uma única aresta. Por isso que a gente tem que dividir elas por 2. Com esta dica agora, vamos resolver o nosso probleminha agora. Determinar o número de arestas, o número de vértices de um poliedro convexo que tem 6 faces quadrangulares e 4 faces triangulares. Eu vou dar um tempinho para vocês resolverem esse exercício usando essas dicas que eu dei no exemplo anterior e já voltamos a conferir.
Então, galera, vamos lá então? Nós temos 6 faces quadrangulares e 4 triangulares, né? Então, nós vamos lá. 6 faces quadrangulares, 6 vezes 4, 24 arestas. O poliedro tem 4 faces triangulares, 4 vezes 3, 12, né? E o número de faces aqui vai ser as 6 mais as 4, que dá 10. Portanto, agora nossas arestas aqui, 24 mais 12, 36, nós vamos dividir por 2, 18. Aplicando a relação de Euler, vértice menos aresta mais faces igual a 2, arestas 18, o número de faces 10 igual a 2, calculando o número de vértices, portanto o número de vértices igual a 10. Então, o que a gente fez aqui? Eu vou colocar um desafio para vocês agora, construir um poliedro que tenha 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. Vocês conseguiram visualizar um deles? Eu tenho certeza que é um que vocês conhecem. Tem vários, mas um deles vocês conhecem muito bem. Qual seria um que tem 6 faces, 12 arestas e 8 vértices? Você pode construir com qualquer material ele e vão verificar se ele satisfaz ou não satisfaz a relação de Euler. Uma possível solução é exatamente o nosso hexaedro regular, que vocês já conhecem, o apelido dele, cubo. Mas eu quero que vocês pensem num outro poliedro que vai ser diferente desse, mas que vai ter as mesmas características. Fica como um desafio para vocês resolverem. Hoje, o que a gente viu? A relação de Euler, que a relação de Euler é dada por V menos o V é o número de vértices, menos a aresta, mais as faces, igual a 2, certo? E ele vale para qualquer poliedro que seja convexo e vale até para alguns não convexos. Nesse vídeo a gente falou sobre a relação de Euler, espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.